Gostaria de agradecer a presença do Dr. Wagner Monteiro aqui no nosso estúdio, ele que é dermatologista e vai poder falar sobre os cuidados com a pele no inverno. Wagner, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você falasse os efeitos do tempo frio sobre a pele. Na verdade, assim, a pele, ela é o nosso escudo, né? Então, tudo que a gente recebe do exterior, principalmente as coisas físicas, ela vai ter um dano, né? Então, por exemplo, o frio, ele pode ressecar demais a pele, até a ponto de você ter até descamação. Então, a principal agressão que tem o frio é a descamação e o ressecamento da pele. Certo. Então, é justamente porque o tempo está mais frio que a gente sente esse ressecamento, essa descamação que a pele tem. E o que fazer aí nesse caso? Bom, então assim, a primeira coisa é os cuidados antes de você usar uma medicação. Os primeiros cuidados é você não tomar um banho tão fervendo, tá? Caso está muito frio, então eu tenho que tomar um banho quente. Tenta diminuir um pouco a temperatura, tomar um banho mais rápido e não usar bucha, tá? Porque a bucha, o que ela faz? Nós temos um manto lipídico de proteção da pele, tá? A bucha, ela faz o quê? Ela tira esse manto lipídico da pele. Tirando esse manto lipídico, você expõe a pele fica mais sensível e mais ressecável. Entendeu? Então, a primeira coisa a fazer são os cuidados com banho. A segunda, que eu acho que é muito importante, é você ingerir mais água, né? Tanto água como líquidos em geral, até na alimentação, né? Melhorar a tua alimentação em nível de fruta, verdura, legume, que traz mais água para você, para o seu organismo. E, por último, os hidratantes. Né? E a proteção contra vento, contra isso também é importante? Importante, é importante. Você pode fazer isso de duas maneiras, né? Você pode fazer isso com um protetor solar, tá? Mesmo o protetor solar sendo no inverno, ele pode ser utilizado hoje. Muitos fios solares já têm algum hidratante na sua fórmula. Então, ele pode ser utilizado como barreira ou o próprio hidratante mesmo. Você usar, por exemplo, um hidratante facial, que também faz uma barreira contra esse vento, esse frio que você está sendo submetido, né? Mesmo no inverno, Wagner, é importante usar o protetor solar? Há sempre, né? O protetor solar, hoje, a gente sabe que não é só com o sol, né? É a própria luz, a luz visível, né? A luz da lâmpada, a luz do computador, né? Qualquer tipo de luz hoje a gente sabe que pode ter um envelhecimento cutâneo. Se não tiver a exposição solar, que pode causar mais câncer de pele, você pode ter envelhecimento cutâneo por quase todo tipo de luz. Então é importantíssimo, mesmo no inverno, você tá com o protetor solar. E que hoje, alguns protetores solares vêm acompanhado também de um hidratante. Isso. Adaptar aí a rotina desse clima seco, usar mais proteção de roupas, você usar o hidratante, como você falou, você poder se alimentar de uma maneira adequada, tomar mais água. O que mais a gente pode estar fazendo, Wagner? Então, eu acho que a principal coisa é você tomar muito cuidado, e, por exemplo, está um vento muito frio, você sai sem agasalho, você faz um exercício, está dentro de uma academia e sai lá fora, você não se agasalha, você às vezes esquece de se hidratar, porque muitas vezes a gente fica o dia inteiro e toma muito pouca água, né? Então eu acho que é muito importante você se hidratar, você passar bastante hidratante em todos os lugares do corpo, desde o pé até o rosto, você sempre está passando hidratante, tá? E principalmente eu foco muito nisso, no banho. O banho fervendo, ele é um problema, que ele realmente ele faz um dano muito grande na pele. Você falou que a própria bucha acaba levando a uma descamação e a proteção oleosa da pele. Mas o próprio sabonete também tira essa proteção oleosa, não tira? Na verdade, o sabonete ele é um detergente. Sim. Né? Obviamente, nós não estamos falando cada um específico para cada lugar da pele e nem para cada tipo de pele, oleosa, seca, etc. Mas o sabonete em si, ele é um detergente. Ele vai lá e diminui também esse manto lipídico da pele. Hoje tem sabonete com hidratante. Isso. Né? Não gostaria nem de falar a marca, mas existem alguns sabonetes que já vêm com hidratante. Realmente isso é cabível, é verdadeiro? Sim, porque quem tem uma pele muito seca, ou, por exemplo, um paciente com dermatite atópica, por exemplo, que basicamente é ressecamento que ele tem, e esse ressecamento leva a um prurido, leva a uma coceira, é muito importante você também usar um sabonete hidratante.
Wagner, você falou do hidratante aí nas peles, mas hoje a gente tem pele seca, pele oleosa, tudo. Qual é o hidratante aí para você usar? Então, é exatamente isso. Você tem que analisar caso a caso, né? Por exemplo, você pega uma pessoa de pele oleosa, você não vai pegar uma pessoa de pele oleosa e vai passar um hidratante em creme no rosto dele. Mesmo que seja no inverno, o creme é feito base óleo e água. Então, quanto mais óleo você passar, mesmo ele estando com a pele seca, pelo frio, ele tem uma tendência a pele dele ser oleosa, né? A acne, etc. Então você tem que tomar cuidado. Passar mais um gel fluido, mais uma loção, entendeu? Então depende de cada caso. Se você pegar uma pele de uma pessoa mais velha, uma pessoa mais seco, você pode ficar tranquilo, passar até um creme de corpo nele que não vai ter problema. E geralmente você troca esses produtos do inverno, verão, verão, inverno, ou um serve para tudo? Não, a gente sempre trabalha verão e inverno. Porque no verão, a sua pele sempre vai ser mais oleosa, porque a sua glândula sebácea vai sempre produzir mais, tá? E no inverno, ela vai trabalhar menos, vai produzir menos. Então você vai tá com a pele menos oleosa. Você não pode trabalhar com o mesmo sabonete que você vai tirar a oleosidade de um paciente no verão, fazer isso no inverno, porque daí você vai ressecar demais a pele dele. Certo. Existem algumas doenças que são mais comuns nesta época também de inverno, doenças que acometem a pele, Wagner? Principalmente a dermatite seborreica do couro cabeludo, que ela é basicamente da água quente, né, no couro cabeludo, tá? A gente até brinca que fala que antigamente as senhoras eram mais saudáveis de cabelo, porque elas lavavam no tanque com sabão de coco, né, e com água fria, né, tá? Então o pessoal achava que era o sabão de coco, não, mas é água fria, né? Então a água quente pode causar também uma dermatite seborreica, que nessa época é muito mais comum, porque o pessoal toma muito mais banho quente. A dermatite atópica, também pelo fato do banho quente, também pelo ressecamento do próprio clima, tá? E a psoríase também, que é uma doença, que a gente fala que é de doença de praia, né? Doença de sal e sol, ela gosta de calor, né? E a psoríase no frio, ela piora também. Principalmente porque ela é uma doença descamativa, né? Então, se você tem mais descamação, piora a pele. Você falou a respeito do banho quente. Então, geralmente, quem toma banho gelado, não usa esquentar a água, não vai ter esse tipo de dermatite seborreica, a caspa? É menos comum quem toma banho frio ter caspa do que quem toma banho quente. Os problemas do banho frio, primeiro, a pessoa tem que ser acostumada a tomar banho frio. Ela não Sim. começar a tomar banho frio de hoje para amanhã. E o frio é o contrário do calor. O frio ele faz o quê? Ele faz uma vasoconstrição. Então você tem que tomar cuidado, por exemplo, os pacientes que têm problemas vasculares e etc. Né? Então a gente sempre fala, se você está tomando banho muito quente, você diminui um pouco a temperatura, né? Você pode tomar até um banho morno, só que tem que ser mais rápido. O que acontece é que as pessoas ficam lá muito tempo e isso causa mais ressecamento na pele. Aquelas pessoas que têm rosácea devem ter mais cuidados no inverno? Sim, também, vamos voltar a dizer, tá? Que é também pelo banho quente. Tá? A rosácea é uma doença dermatológica barra vascular. O que significa? Ela tem, apesar da gente não ter certeza da causa da rosácea, a rosácea você tem o eritema, que é a parte vermelha dela, e você tem muito vasinho sanguíneo nela, entendeu? Então, à medida que você vai tomar um banho muito quente no rosto, o que vai acontecer? Esses vasinhos eles vão dilatar. Dilatando vai ficando mais vermelho. Aí você vai numa festa junina, vai lá tomar um quentão, certo? Aquele quentão, vem aquele bafo quente. Então, as pessoas com rosácea realmente sofrem no calor pelo sol e sofrem no frio pelas coisas quentes que utilizam. Entendi. E o principal que a gente vê, a rachadura nos lábios, né? Tem pessoas que têm essas rachaduras o ano inteiro, mas nessa época do ano judia muito mais. O que fazer? Porque o lábio ele é uma mucosa, tá? Então, ou seja, ele não pertence nem à pele que tem glândulas sebáceas e nem sudorípara, tá? E nem à parte interna da boca. Então, ele é uma mucosa que ele fica exposta, certo? Então, ficando exposta, ele vai estar sujeito ao vento, vai estar sujeito ao sol, né? Tanto que é muito comum você ter câncer de pele do lábio inferior. Então, o ideal é você estar sempre hidratando o lábio, porque existem hidratantes que são específicos para a mucosa, entendeu?
Verdade. Tá? Aí você tem os hidratantes labiais. Tá? E geralmente também nessa época do ano, como o pessoal acaba não tirando sapato, usando muitas vezes luva, as mãos e os pés ficam muito ressecados. Tem hidratante específico só para mão e pé diferente do resto do corpo, Wagner? A mão e o pé você não pode esquecer que tem uma camada a mais de pele chamada extrato lúcido. Né? Tanto que existe aquela teoria que nós éramos de 4 e levantamos e ficamos em pé. Porque a mão e o pé tem a mesma constituição. Então, tanto a parte palmar quanto o plantar, hoje a gente tem hidratantes específicos para essas áreas por ter uma camada a mais e ser uma pele mais grossa. Existe diferença de hidratante, então, que atinge a camada mais profunda e a camada mais superficial? Como você falou, um hidratante para mão e pé tem que ser diferente do hidratante de pele, de rosto? Sim, você tem hidratantes mais pesados, tá? Que a gente chama que são hidratantes que eles penetram mais pela epiderme, tá? E retém líquido. Normalmente são os hidratantes que têm ácido hialurônico. Tá? E você também tem outros hidratantes que ele apenas, o que ele faz? Ele apenas faz uma proteção nesse manto lipídico que a gente tem, tá? Então você tem uma hidratação mais profunda e você tem uma hidratação mais superficial. Porém, você não pode esquecer que nós também temos que fazer uma hidratação de dentro para fora, que é essa de pegar líquido e etc. Tá? Wagner, o pessoal fala que qualquer tipo de tratamento dermatológico deve ser priorizado se fazer no inverno. Digo tratamento estético. Vai fazer aí um peeling, alguma coisa, fazer no inverno, porque no inverno você não se expõe tanto ao sol. Mas esse frio excessivo, o ressecamento que o inverno traz, também não prejudica, Wagner? Não, ele é melhor porque como que a dermatologia evoluiu? Ela evoluiu ácido, peeling, laser. Então a gente sabe que quanto mais a gente agride a pele, mais o colágeno se forma. Então você vai ter uma pele mais sadia e mais forte. Tá? Você se protegendo com filtro, com hidratante, etc., é melhor você fazer no inverno, porque no verão, se você pegar sol após esses procedimentos, você vai manchar. Esse é o maior problema, entendeu? E uma mancha que às vezes você não consegue tirar. Certo. Então é por causa disso. Mas o fato de a pessoa se expor ao tempo seco e frio não piora no não piora pós-operatório. Não, porque a gente passa no pós-laser, por exemplo, né, ou no pós-peeling, a gente passa algumas coisas, a gente faz um skincare para aquilo. Entendeu? Ó, você vai passar isso, não deixa de passar, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, justamente para não ter esse impacto com o frio e com o vento. Mesmo porque isso daí promove uma descamação enorme da pele, né? Isso, exatamente, porque nós estamos procurando o colágeno lá de baixo, entendeu? Procurando um colágeno novo, tá? Que a gente chama de neoformação do colágeno. Esses tratamentos que são feitos com laser, fala que diminui o envelhecimento. É verdade isso? Sim, justamente por isso. Porque quando você está tendo um colágeno novo, você está diminuindo o envelhecimento cutâneo, com certeza. Então, todos os procedimentos que a gente chama de anti-age, né, de anti-idade, eles funcionam mesmo. Eles têm, tanto os produtos tópicos funcionam, tanto a prevenção funciona, como os próprios tratamentos de laser e etc. funcionam também. A gente sabe que no verão existe vários protetores solar. No inverno, eles são importantes, mas não precisam ter essa carga de proteção que tem no verão, ou seja, fator 90, fator 60. É um protetor mais leve, 30 já estaria muito bom? Na verdade, assim, todo dermatologista ele gosta mais do 50. Né? O 30, apesar do número, por exemplo, do 30 para o 60 não ser o dobro, como todo mundo acha, né? Então, por exemplo, do 50 para o 90, você não vai ter, não, eu tenho 40% a mais de proteção. Não, não tem. Você tem um ganho pequeno, tá? Porém, se você usar um filtro solar 50 no inverno e um filtro solar 70, 90 no verão, é melhor. Por quê? Porque o 50, principalmente se ele for químico e físico, ele vai formar uma barreira e vai te ajudar contra o vento, contra esses intempéries do inverno. Certo. Então, mesmo no inverno,
o indivíduo deve se agasalhar bem, lógico, para não tomar tanto vento e proteger a pele, mas a hidratação e a alimentação primordial. Eu acho que a medicina, né? A medicina é uma tríade, né? Você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem e fazer exercício. Então, isso não é na dermatologia, isso não é na oftalmologia, isso é em qualquer área você tem essa tríade, porque você tendo essa tríade, você vai ter uma pele melhor, uma circulação melhor, um coração melhor, uma musculatura melhor, né? Aquelas tinhas que ocorrem na pele, aquelas manchas de pele, no inverno melhoram também? Melhor, elas são menos frequentes. Elas são menos frequentes. São fungos. São fungos que eles dependem muito do suor, tá? Porque eles vivem em ambiente. Qual que é o nicho ecológico de um fungo? É lugar quente e úmido, certo? Então, assim, ele não vai ter esse ambiente no inverno, né? Proteção das dobras, Wagner, dobras, interdígitos, cotovelo, isso daí no inverno também deve ter uma proteção especial? Hidratação. 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 Mas como nós estávamos falando, a hidratação das mãos e dos pés é diferente da pele do braço. Nos cotovelos também, por ser mais grosso, tem que ter uma hidratação profunda, diferente também? Sempre que você tiver um local que ele tem uma espessura de pele maior, você vai ter uma hidratação mais profunda. Entendeu? Então, por exemplo, você pode usar o de mão e pé no joelho e cotovelo, por exemplo, sem problema absolutamente nenhum. O que a gente nunca deve fazer é pegar um hidratante de corpo e passar no rosto. Por quê? Porque o hidratante de corpo ele pode ser pesado como creme e pode deixar a pele oleosa mesmo no inverno. Entendeu? Agora, o contrário você pode fazer. Você pode pegar um hidratante que é facial e você pode passar no corpo. Pode ser que ele não hidrate tanto, mas pelo menos ele não vai causar danos. Nenhum problema. Nenhum problema. Esses hidratantes hoje, a gente sempre fala para tomar bastante cuidado com os olhos. Se cair no olho, qual é a conduta? Então, bom, primeiro sempre procurar um oftalmologista, Certo. né? Mas, quando acontece isso, eu falo para paciente passar esses colírios que são hidratantes, Lubrificantes. lubrificantes. Ô, Wagner, a gente escuta isso com uma frequência muito grande. O pessoal que faz tratamento de face, anti-envelhecimento e tudo mais, a preocupação de se passar na região dos olhos antes de dormir. Vocês dão alguma orientação diferente para essas pessoas? Porque a hora que está deitada, roça a cabeça para um lado, para o outro, acaba entrando nos olhos. Isso. O que o dermatologista recomenda é o seguinte: você usar pelo menos 1 hora antes de deitar, tá? O produto já está seco e você não tem esse problema. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem bacana, que é o uso dos ácidos, tá? Por exemplo, o ácido retinóico, o ácido glicólico, os ácidos que a gente usa no inverno. No inverno a gente usa muito ácido. O que a pessoa faz? Se ela passar o ácido e ela deitar, o que ela vai fazer? Ela vai ali no travesseiro e vai jogar dentro do olho. E ela vai levantar desse tamanho. Então, o que a gente pede? Você passa qualquer produto anti-envelhecimento 1 hora antes de você deitar. E isso é o suficiente para melhorar. Normalmente é. Existe algum desses que são minimamente irritativos para os olhos? Existem os sérums normalmente, que são os veículos sérum, né? Então, o gel é um veículo, o creme é um veículo, o sérum é um veículo, normal, fluido é um veículo. Então, quer dizer, os veículos mais leves são melhores. As alergias nesta época do ano para a pele são pior? Muito pior. A dermatite atópica, na verdade, normalmente são pacientes que têm rinite e têm bronquite na família, ou ele mesmo tem, tá? Então, a piora da dermatite atópica, você vai ver que também vai ter um aumento do IgE, que é o anticorpo que rege essas respostas, também na pele. Legal. Wagner, eu acredito que de uma maneira aí, em geral, nós falamos dos cuidados que a gente deve ter com a pele no inverno. Mas mesmo assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu acho que o mais importante no inverno é a hidratação, tá? Então, a hidratação, tanto com os hidratantes específicos para cada área do corpo, como também a hidratação de líquido. As pessoas não tomam, nem no verão e nem no inverno, não tomam o suficiente, pelo menos 2, 3 litros de água por dia. A maioria não faz isso, tá? E hoje, a gente atende no consultório, muitas crianças, a gente pergunta para a mãe, ela come fruta? As crianças hoje não comem frutas, tá? Então, assim, se come fruta, não come verdura. Se come verdura, não come legume.
Então, eu acho que na educação os pais têm que colocar a alimentação como prioridade. Não só o esporte, que o esporte eu acho que também educa a criança, mas também colocar a alimentação como uma coisa importante e a ingestão de líquido. E eu acho que o mais importante, Wagner, de tudo que você falou, é que a hidratação tem que ser feita, mas para cada parte do corpo existe um hidratante adequado para cada tipo de pele. Então seria muito mais importante a pessoa ter a orientação de um profissional dermatologista. Eu, como oftalmologista, passa um hidratante. Eu vou passar qualquer hidratante. Eu não tenho esse conhecimento que você tem. Então, eu acho que o que tem que ficar aqui para o nosso telespectador é que realmente tem que ter um cuidado especial com a pele, de proteção e hidratação da pele. Mas somente o seu dermatologista é que vai saber indicar o melhor tipo de hidratante para cada lugar. É isso mesmo, não é, Val? É exatamente isso. A gente tem que avaliar cada caso, né? Para a criança eu vou usar uma coisa, para o adulto eu vou usar outra coisa, para um senhor de 70 anos eu vou usar uma coisa, Porque uma mulher outra. Até a impressão que dá é que o que nós estamos falando é hidratante. Pô, eu mesmo, a hora que você falar hidratante, para mim hidratante é tudo hidratante. Pô, não. Cada parte tem uma indicação, cada tipo de pele. Cada tipo de pele e cada parte do corpo. Legal, isso daí é muito importante para que a pessoa não ache, eu vou lá, o primeiro hidratante que eu ver na prateleira, eu vou pegar. Não, às vezes você está tentando melhorar uma coisa e está piorando outra. Então, sempre procurar um dermatologista e ter a orientação precisa. É que, às vezes, por exemplo, a pessoa ela não tem condição financeira de comprar todos os hidratantes. Um para a mão, um para o pé, um para o lábio, um para o corpo, um para a face, entendeu? Então, isso, às vezes, financeiramente, às vezes isso acaba acontecendo. A pessoa comprar um só e passar em todos os lugares. Está errado, mas quando financeiramente ela não pode, não tem o que fazer. Sim, mas se puder ter orientação e usar o mais adequado, vale a pena. Muito obrigado pela presença do Dr. Wagner aqui no nosso estúdio, muito obrigado a você, nosso telespectador, e fica aqui um convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau!